de número 146. Vamos meditar hoje neste salmo, o salmo 146. Nós vamos acompanhar a leitura com toda a atenção, com toda a reverência. Salmo 146. O título não inspirado é A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Senhor, aplica a tua palavra ao coração de cada um de nós nesta noite. Queremos lembrar aqui dos dízimos e ofertas trazidos à tua casa. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para administrá-los em consonância com a tua vontade, para a glória, louvor e honra do teu nome. Lembramos-nos aqui novamente dos irmãos que aniversariam, Jéssica e Samik, que tu sejas com eles, nas suas vidas, em cada área, enchendo-os de sabedoria e graça, para viver em conformidade com a tua palavra. Perdoa as nossas faltas, pedimos-te mais uma vez clamamos ao Senhor por nossa nação. Tudo te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos atravessando uma crise muito grande no nosso país. Isto já não é mais novidade para ninguém, mesmo porque os telejornais, diuturnamente, tanto pela manhã como pela noite, eles enfatizam este tema infeliz que nos causa muito pesar e grande tristeza. Há quem diga que a nossa nação já não está mais mergulhada em um mar de lama, mas num oceano de lama. Cada dia que passa, cada gravação que é descoberta, novos nomes são trazidos à tona e vai aumentando o leque de pessoas envolvidas com desmandos, com o desgoverno da nossa nação. Quando pensamos que chegamos ao fundo do poço, descobrimos que o poço é mais fundo ainda. E a gente fica se perguntando, será que há algum nome que possa ser ventilado, cogitado para as eleições do ano que vem, 2018? E algumas pessoas chegam a arriscar o nome de fulano, de beltrano, de ciclano, como potenciais candidatos que eventualmente venham a tirar a nação do buraco em que ela se encontra. A situação é tão grave, mas tão grave, que pessoas que estão presas, inclusive, tanto na prisão quanto em casa, elas continuam delinquindo, cometendo crimes de toda sorte. Então a situação, de fato, é muito ruim, é muito grave e é pior do que nós podemos imaginar. Fala-se de ficha limpa, fala-se de impeachment,
E nós ficamos a nos perguntar até onde tudo isso vai dar. Será que podemos pensar em alguém que possa mudar os rumos da nossa nação? Quando pensamos em alguém, descobrimos que este alguém também está envolvido e este alguém também é lançado na vala comum da corrupção. Este salmo é um salmo que fala de esperança. É um salmo em que o salmista aponta para alguém em quem de fato podemos depositar a nossa confiança. O salmista, neste Salmo 146, ele aponta para alguém em quem podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança. Mas é interessante a gente notar, logo de início, que o salmista começa e termina este salmo com uma palavra de adoração. O salmo começa com um aleluia e o salmo termina com aleluia. Ou seja, o salmista quer nos ensinar alguma coisa que é muito relevante para a nossa vida. Ele quer nos ensinar que, a despeito da situação, das circunstâncias ao nosso redor, nós temos que sempre adorar a Deus, adorá-lo como alguém que está acima de todas as coisas, como alguém que dirige, como alguém que governa todas as coisas para o seu inteiro louvor. Ele mostra em quem de fato podemos esperar, quando ele diz especialmente no verso 5, bem-aventurado, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então veja que ele usa a palavra esperança neste salmo, aí no verso de número 5, porque de fato naquela época, como nos dias de hoje, não havia esperança em homem algum. As coisas não estavam indo bem segundo o planejado, segundo o imaginado. E é por esta razão que neste salmo, o salmista, ele começa o salmo dizendo aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Então eu acredito, irmãos, que do começo ao fim, ele vai dizer que durante toda a sua vida, ele quer louvar a Deus, ele quer bendizer ao Senhor, não apenas durante o domingo, não apenas durante os momentos bons de alegria, de folga, de bonança, mas também nos momentos de intempéries, de tempestade, de furacões, de sofrimento, de escassez, de dor, de doença. Ele nos ensina que devemos louvar ao Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia, um dos mais auspiciosos, o que está registrado no livro de Atos, no capítulo 16. Ali temos dois servos do Senhor, cuja esperança não estava em homem algum. Paulo e Silas registra Lucas no livro de Atos, no capítulo 16, que estando eles presos na cidade de Filipos, perceba no capítulo 16 de Atos, eles foram presos, e diz o verso 24, que recebendo estes tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, verso 25 de Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Interessante essa situação, esse contexto em que se encontraram Paulo e Silas. Durante uma de suas viagens missionárias, eles foram manietados, colocados no cárcere, tiveram seus pés presos ao tronco. A situação, humanamente falando, não era nem um pouco favorável, muito pelo contrário, o vento soprava contrário. Eles estavam nadando contra a correnteza, estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Tudo isso poderia corroborar, naturalmente, humanamente falando, para uma atitude de amargura, para um discurso de lamúria. Talvez eles pudessem aqui murmurar contra o Senhor, mas não agem dessa forma. Eles não têm essa atitude que é tão própria daqueles cuja esperança está nos homens e não em Deus. Pelo simples fato de Paulo e Silas compreenderem que por trás daquela prisão e daquelas autoridades
havia um Deus soberano, isso fazia com que eles, à meia-noite, como e onde estavam, pudessem cantar louvores a Deus e podiam também orar ao Senhor. É por isso que o salmista começa o salmo dizendo aleluia, e ele termina o salmo dizendo aleluia. Então o louvor, irmãos, deve estar acima das circunstâncias. Tem uma canção de uma cantora que eu particularmente não gosto muito, mas outro dia eu ouvi uma canção de Cassiane. Cassiane, salvo engano, era da Assembleia de Deus. E as músicas dela geralmente falam de um viés doutrinário que a gente não subscreve, a gente não corrobora. Mas tem uma canção dela que é muito tocada, que diz assim, o título é Louve Sempre. E ela canta dizendo assim, está chorando, louve, não importa, louve, simplesmente louve com muito louvor. E de fato a gente percebe que o salmista, no Salmo 146, ele diz assim nos versos 3 e 4, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Ele começa louvando a Deus, ele diz no verso 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, do começo ao final, durante toda a minha vida, cantarei louvores ao Senhor, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Essa é a disposição do coração do salmista, é dizer aleluia, louvado seja o Senhor. E ele procura em todas as horas, momentos e ocasiões, cantar louvores ao seu Deus, o Deus que ele chama de o Deus de Jacó. Por que ele se reporta a um dos patriarcas? Porque ele sabe pela história bíblica que Deus cuidou de Jacó com seus filhos. Deus proveu cada uma de suas necessidades. Por isso que ele vai dizer no verso 5, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Primeiro então, o salmista diz em quem nós não podemos confiar, em quem não devemos depositar a nossa esperança. Ele diz nos príncipes, verso 3, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando eu digo que a gente cogita de nomes para ser o próximo presidente no ano que vem, a gente termina de uma forma ou de outra alimentando uma certa esperança nessas pessoas, nesses possíveis candidatos. Os nomes são muito poucos, é bem verdade, mas a gente termina tendo uma ponta de esperança de que aquela pessoa vai de repente tirar o país do trilho da corrupção, vai tirar o país do buraco em que ele está jogado. Mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, colocar nossa confiança em homem algum. Muitas vezes, doentes, colocamos a esperança no médico. Não, esse médico, ele é alguém diplomado, ele é famoso, ele é um médico de renome, ele vai me curar, ele vai me tirar dessa situação em que eu me encontro. E colocamos de repente a nossa esperança no político, no médico, no próximo presidente, que não sabemos quem vai ser, mas agimos no contrapé quando colocamos a nossa esperança em príncipes. É a expressão que ele usa aqui, no principado, naquele governo, naquele partido ou naquela pessoa. O salmista é muito claro, não confieis em príncipes. Lembram-se como começa Isaías capítulo 6? Aquilo é emblemático, aquilo é bastante sugestivo. Ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado onde? Um alto e sublime trono. Como é sugestiva aquela experiência de Isaías no capítulo 6 do seu livro. O trono de Uzias estava vazio, mas o trono de Deus não. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, Isaías não estava depositando a sua esperança em Uzias, cujo trono estava vazio, porque Uzias havia morrido. A mesma coisa o salmista diz aqui no verso 3, parte B. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E no verso 4 ele diz a razão pela qual não podemos, não devemos, em hipótese alguma, colocar a nossa esperança em homem algum, seja ele príncipe, político, médico ou quem quer que seja. Ele diz no verso 4 que a razão é muito simples.
sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. No ano da morte do rei Uzias, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Pode até haver um pacto de sangue. Esta figura se tornou conhecida através de um dos delatores da Lava Jato. Não, houve um pacto de sangue de fulano com Beltrano. Mas à medida que as coisas vão se desenrolando, a gente percebe que eles começam a brigar entre si. E aquele pacto de sangue é anulado. E começam a delatar, entregar um ao outro. Então a gente às vezes pensa, não, fulano é de confiança. Ele tem todo um histórico, ele tem um currículo. O salmista aqui, irmãos, vai colocar o currículo desse rei, desse que de fato governa, desse em quem realmente podemos depositar todas as nossas esperanças e a nossa confiança também. Ele vai falar do currículo desse Deus que está sentado num alto e sublime trono. Se você for agora num hospital famoso de São Paulo, o Albert Einstein, por exemplo, a Unicor, você vai ver que esses mesmos homens influentes, cheios de poder, que têm a caneta na mão, você vai vê-los cruzando os corredores de hospitais e UTIs, doentes, acometidos de uma doença terminal, ou acompanhando seus familiares, ou sendo acompanhado pelos seus familiares. É uma cena comum. Por quê? Porque diz, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Por isso eu não devo, nós não podemos, sob nenhum pretexto, colocar a nossa esperança em príncipes e em nenhum dos filhos dos homens, pelo simples fato de que neles não há salvação, neles não há socorro, neles não há auxílio. Então primeiro o salmista diz, eu louvo ao Senhor, eu bendigo, não somente agora, mas durante toda a minha vida, enquanto eu viver, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor. É fácil louvar a Deus, irmãos, na nossa vida, quando tudo vai bem, quando tudo é favorável, quando tudo acontece do modo como nós planejamos, calculamos, imaginamos. Mas quando de repente as coisas começam a acontecer exatamente do modo contrário àquela planejada por nós, é difícil louvarmos ao Senhor. E o apóstolo Paulo, juntamente com seu colega de ministério, Silas, nos dão uma lição maravilhosa. À meia-noite, presos, cantando e louvando ao Senhor. Se você voltar a Atos 16, você vai ver que enquanto eles louvavam e oravam ao Senhor, o verso seguinte, 26, diz assim, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e saltaram-se as cadeias de todos, não apenas de Paulo e Silas, saltaram-se as cadeias de todos. Isso enquanto eles louvavam ao Senhor e oravam ao seu Deus. O Deus em quem puseram a sua confiança. O Deus em quem depositaram a sua fé. Não em príncipe algum. Nem num candidato, não no candidato A, B ou C. Não em Uzias, mas no Deus Todo-Poderoso que se assenta no alto e sublime trono. Que tem o coração, como dissemos pela manhã, por ocasião do culto matutino, que tem o coração dos príncipes na mão. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Nós vemos ministros morrendo em acidente de avião, candidatos à presidência, como aconteceu no ano retrasado, que morreu em acidente de avião. Vemos alguns baixando em hospitais e morrendo ou não voltando mais à sua carreira política. No mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Quem faz tudo isso? Quem opera todas essas coisas, senão o Deus de Jacó? E o salmista diz, feliz, bem-aventurado, aquele que tem o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. É nele, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
que devemos depositar a nossa esperança. O Deus para quem não há nada difícil, demasiadamente difícil ou impossível. Se você voltar a Lucas capítulo 1, você vai perceber que por volta do versículo 46, o anjo fala de que Isabel terá um filho. E aí pega um versículo de Gênesis 18 e aplica ali novamente, que para Deus não há nada impossível em todas as suas obras. Se você olhar o rodapé da sua Bíblia, tem Bíblia que não tem rodapé nenhum, não tem anotação nenhuma. Mas qualquer Bíblia que tenha anotação embaixo, no rodapé, você vai perceber que Lucas, ou o anjo Gabriel, fez uma alusão a uma passagem de Gênesis 18. Aí você vai para Gênesis 18, folheia a sua Bíblia e vai para lá, para o primeiro livro da Bíblia. E você vai perceber que o contexto é o mesmo. Sara riu diante do anúncio de que ela teria um filho. Aí Deus pergunta: por que você riu, Sara? Porque para mim não há nada impossível. O mesmo texto é usado por Lucas no capítulo 1, numa situação muito parecida. Uma mulher idosa, estéril, que também vai dar à luz, no caso, João Batista. E Sara, depois de um ano, embalava Isaac no seu colo, no seu regaço. Quem faz todas essas coisas? Deus, cujo trono nunca estará vazio. Deus não pode sofrer impeachment de quem quer que seja. Ele é o Deus soberano, aquele que de fato e em verdade preside todas as coisas. Eu vou ler o capítulo 5, o irmão vai me ajudar aqui, vai me passar as mãos, o capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster, onde os puritanos disseram exatamente o seguinte. No capítulo 5 é o capítulo da providência. Veja o que ele diz aqui, eu vou ler só um parágrafo. Há outros grandes, mas o primeiro diz assim, capítulo 5 da providência. Perceba: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, tanto as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Pois é, Deus preside todas as coisas, tanto grandes quanto pequenas. Homens, tanto grandes quanto pequenos. Ainda que eles tenham uma caneta na mão, mas Deus tem a mão deles. Porque é Deus que escreve a história. Por isso que o salmista nos ensina a não confiar em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes do espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Vá comigo, por gentileza, para Jeremias 17, um pouquinho mais adiante. Jeremias 17, eu vou ler do verso 5 ao 9. Jeremias 17, 5 a 9 diz assim: assim diz o Senhor. Jeremias 17, de 5 a 9. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu vou ler novamente o verso 5 de Jeremias 17. Assim diz o Senhor Deus: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Lá tem no verso 56, bem-aventurado. Aqui tem bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança
está no Senhor, é o Senhor. E diz como é que ele é. Qual o perfil deste homem, cuja esperança está no Senhor Deus, o Deus de Jacó. Ele é como árvore plantada. Ele não receia o deserto, a sequidão, o calor. A sua folhagem fica verde. Ele não se perturba e não deixa de dar frutos. Se você colocar a sua esperança em príncipes, nos filhos dos homens, você com certeza vai se frustrar. Porque eles são mortais, são perecíveis, estão comprometidos com o pecado no mais profundo de suas almas. O melhor que podemos fazer, aliás, a única coisa que podemos fazer, que temos a fazer, é erguer os nossos olhos, depositar a nossa confiança no Deus de Jacó. E o salmista vai dizer: por que eu devo colocar minha esperança no Senhor, confiar nele e não em príncipes, e não nos filhos dos homens? Ele já falou que colocar esperança nos príncipes e nos filhos dos homens é algo inútil, é uma tolice, porque eles perecem, são mortais, os seus desígnios perecem num só dia. Mas por que então que eu devo colocar minha esperança em Deus? Eu não experimentarei a mesma frustração? Ele diz que não. Ele diz que esse Deus é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus tem um pacto conosco, é um pacto de sangue, não é? Sangue do seu filho. Ele fez um pacto, uma aliança conosco, e esta aliança, aconteça o que acontecer, jamais será violada, quebrada, ela é inquebrável. Por isso podemos colocar, depositar a nossa esperança e a nossa confiança nesse Deus. Por quê? Olha o currículo dele. Ele é o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles há. E ele mantém para sempre a sua fidelidade. É um Deus fiel. É um Deus que honra a sua palavra, mantém a sua palavra, cujas promessas não caducam. E diz mais: ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Dizem por aí as pesquisas, as estatísticas, que há uma fobia que acomete boa parte da população mundial. É o medo de envelhecer. As pessoas têm medo, não da velhice em si, mas das limitações que ela possa lhe causar ou lhe trazer. Então as pessoas ficam preocupadas, né? À medida que os anos vão passando e elas vão envelhecendo. Davi, ele diz assim: eu era jovem e agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Davi, se ele tinha essa fobia ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Davi depositou a sua esperança e toda a sua vida nas mãos do Senhor. É por isso que o salmista diz: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Quando eu for jovem e quando eu também for velho, ele será a minha esperança. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é o Criador de todas as coisas e ele mantém para sempre. A sua fidelidade não oscila, as suas promessas não caducam. O salmista está dizendo, asseverando, que ele mantém para sempre. E é importante você frisar esse para sempre. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Eu posso ser infiel para com Deus, e tenho sido, eventualmente, mas Deus nunca foi infiel para comigo em nenhuma de suas promessas. A Bíblia afirma categoricamente que nenhuma de suas promessas cai por terra ou caduca, porque todas têm nele o sim. Ele se mantém para sempre fiel, mesmo quando somos eventual e acidentalmente infiéis a ele. E aí o salmista discorre acerca do currículo, do histórico desse Deus. Por que eu posso confiar nele? Primeiro, porque ele é o Criador, porque ele faz justiça, ele dá pão, ele liberta os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, mas ele transtorna o caminho dos ímpios. Será que podemos de fato confiar no Senhor e louvá-lo
a despeito das circunstâncias à nossa volta. Louvá-lo sempre. Louvá-lo simplesmente. Ainda que chorando, ainda que na prisão, ainda que na fornalha, ainda que no sofrimento. Sempre louvando ao Senhor. Seja na bonança, seja na tempestade, seja na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, na juventude ou na velhice, para sempre, enquanto eu viver, louvarei ao meu Deus, durante toda a minha vida. É essa a disposição do seu coração, porque você conhece a Deus, sabe que Ele é fiel, Ele é fidedigno, você pode depositar nele a sua esperança. Não importa o que aconteça amanhã, se o cidadão lá da Coreia do Norte resolver atacar os Estados Unidos, ou vice-versa, ou aconteça outra coisa que não esteja dentro das nossas previsões. Não importa o que aconteça, vimos pela confissão de fé que Deus, Criador de todas as coisas, controla tudo, todas as coisas, tanto grandes quanto pequenas. Diferentemente desses homens mortais, os desígnios de Deus não perecem, jamais, mas Ele se mantém para sempre fiel a cada um de nós. É provável que quando a gente passa por lutas e dificuldades, momentos de tensão, e essa crise não é somente de natureza política ou financeira, há também crise hoje no campo familiar. Talvez crise por causa do orçamento apertado, crise por causa do desemprego, uma série de razões nos levam a ter crises. Mas todas essas tensões, todas essas lutas, batalhas que travamos, devemos ter acima delas a esperança de que Deus vai controlar todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Vivemos dias de tensão, vivemos dias de confusão, apesar do que a gente percebe uma melhorazinha aqui, outra ali, com alguns índices que vão melhorando, de inflação, de emprego, outra coisa aqui, mas nós sabemos, irmãos, que a despeito dessas eventuais melhoras, ainda que pequenas, não podemos colocar a nossa esperança em homem algum, pelo motivo que o salmista nos coloca. Veja que enquanto Paulo e Silas cantam e louvam, Deus trabalha, abrindo as portas do cárcere e libertando todos das cadeias a que estavam submetidos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, eu vou ler aqui, os irmãos apenas escutem. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz assim: em tudo, veja, ele não está dizendo por tudo, mas em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu não tenho que dar graças porque estou passando por aflição, mas eu tenho que dar graças pelo simples fato de, em meio à luta, eu poder louvar e ser grato ao Senhor. Não é por tudo, mas em tudo dai graças. O apóstolo Paulo fez isso também quando escreveu os Filipenses. Ele fala já de uma experiência, tanto de ser honrado quanto de ser humilhado, tanto de fartura como de privação, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso dar-lhe graças em tudo, não por tudo, mas em tudo. Mesmo preso, Paulo dava graças ao Senhor juntamente com Silas. Nós temos na Bíblia um exemplo maravilhoso, irmãos, que é o exemplo de Jó. Jó é um exemplo que temos no Velho Testamento, quando ele perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde, e ainda de quebra houve um conselho tolo de sua mulher. Por que conservas a tua integridade ainda, diante de tudo isso, dessa catástrofe, desta calamidade, dessa tempestade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como é que Jó responde ao conselho tolo da sua mulher? Tola, falas como alguém que delira, falas como uma louca. E ao invés de amaldiçoar, Jó louva ao Senhor. A Bíblia diz que em momento nenhum, diante de tudo isso, Jó em momento nenhum blasfemou contra Deus. Pelo contrário, no capítulo 19, verso 5, ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha tudo
para murmurar e para se tornar uma pessoa amargurada diante do que lhe ocorrera. No entanto, ele louva, ele bendiz ao Senhor. O capítulo 1 de Jó, verso 22 diz assim: que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta nenhuma a Deus. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez a gente tivesse feito diferente, né? Acharíamos que Deus faltou com isso, faltou com aquilo, mas Jó não viu em Deus falta alguma. Mesmo gravemente enfermo, mesmo tendo perdido os seus filhos, os seus 10 filhos, mesmo tendo perdido todos os seus bens, estava sentado no chão, coçando-se com um caco de telha. Mas Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 21. O salmista nos concita a louvar o Senhor, não durante alguns momentos ou diante de certas circunstâncias, mas durante toda a nossa vida devemos celebrar o nome do Senhor e não confiar no braço mortal em homem algum. Voltando para o Salmo 146, depois que ele coloca aqui o histórico do Senhor, o currículo de Deus, ele diz no verso 10, que é o verso último: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ele termina como começa o Salmo, exatamente bem dizendo: o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Eu acredito que Deus preside os dilúvios, como diz o próprio Salmo, e que Deus vai adiante e está acima de todas as coisas que têm nos acontecido, a nível particular, talvez até familiar, mas a nível nacional. Deus controla todas as coisas e o faz com tanta sapiência, destreza, com tanto zelo e poder e justiça e bondade, que não temos razão alguma para, em momento algum, ter medo que porventura possa acontecer daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias. Não coloque a sua esperança em ninguém senão no Senhor. No século XVII surgiu uma doutrina herética que ficou conhecida como deísmo. O deísmo dizia que Deus criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e depois Deus abandonou a sua criação, a sua própria sorte. Deus apenas deu o start e depois entregou. E as coisas estão caminhando como que a deriva, né, ao sabor das circunstâncias, do destino cego. Mas surgiu o teísmo com D, que se opôs ao deísmo com D. O teísmo, que é o nosso caso, somos teístas. O teísmo afirma que Deus não só criou todas as coisas, como Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então não somos deístas, achando que o nosso país, a nossa vida, o nosso destino, o nosso amanhã, o nosso futuro, a nossa saúde, ou seja, lá o que for, está entregue à própria sorte. Os irmãos viram que eu cumpri a minha promessa, né? Eu coloquei lá no grupo aquele dizerzinho que me mandaram. Não foi sorte, sempre foi Deus. E é verdade. Nas mínimas coisas que nos acontecem, tanto quanto nas grandes, não foi sorte. Não foi porque A, B ou C quiseram, ou canetaram, ou decretaram, como vimos pela manhã aqui no caso de Augusto César e de Quirino. Não, mas porque Deus monitora, governa, preside todas as coisas. Eu quero terminar com Gênesis 45, e agora eu peço que você vá comigo até Gênesis 45. Você deve se lembrar do que a gente pode encontrar em Gênesis 45. Você que acompanhou os estudos que fizemos alguns anos atrás, não muitos, sobre a vida de José. E rapidamente, panoramicamente falando, lembramos-nos que José foi objeto da inveja de seus irmãos,
foi vendido para uma caravana de midianitas, foi parar no Egito como escravo, foi vendido, foi humilhado, foi jogado na prisão, sofreu toda sorte de tensão, de intempérie, de perseguição e de problemas, até que Deus o elevou a príncipe lá no Egito. E quando José se revela aos seus irmãos, diz o texto sagrado que seus irmãos estavam receosos de que José se vingasse deles. José aproveitasse agora a sua posição acima de seus irmãos, humanamente falando, politicamente dizendo, para se vingar de tudo que eles lhe fizeram. Mas veja o que diz Gênesis 45, de 4 a 8. Eu passo a ler. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, verso 8, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja, José tinha tudo para ficar amargurado, mas ele louva, ele bendiz, ele exalta a providência de Deus em sua vida. E é assim que nós devemos proceder, irmãos. Não só diante do que José disse aos seus irmãos, para o nosso ensino e instrução, mas também por causa do que o salmista nos ensina acerca da nossa condição. Somos fracos, por mais que você se julgue forte, poderoso, nós passamos por essa fase, mas não demora muito tempo e descobrimos que somos frágeis, que a nossa vida é comparável a uma bolinha de sabão. Ela é breve, ela é curta. Não tenha medo de nada que possa lhe acontecer ou nos acontecer, não importa em que nível seja. Não tenha medo de envelhecer, mas creia no Deus de Jacó. Tenha-o por seu auxílio, que ele seja a sua esperança, que você possa, de certo modo, ter uma experiência muito semelhante à de Isaías, no ano da morte do rei tal. Eu vi o Senhor lá, no lugar de onde nunca sairá, no alto e sublime trono. O trono de qualquer rei pode estar vazio a qualquer momento, mas não o trono do Senhor. Creia nisso. Se até aqui você tem depositado a sua esperança nos seus proventos, na sua condição, na sua influência, no seu conhecimento, abra mão de tudo isso, despoje-se de tudo isso, porque é vão colocar a nossa esperança no braço mortal. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai do Espírito, e no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O salmista nos ensina dizendo: põe a sua esperança no Senhor, porque Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ele ampara, Ele alimenta, Ele liberta, Ele cuida. Esse é o nosso Deus. Por isso, devemos começar e terminar nossa vida dizendo: aleluia, louvai ao Senhor. Que a nossa vida seja um louvor ao Senhor. Que Deus nos capacite a viver sempre, não importa as circunstâncias, bendizendo o seu santo nome. Amém.